Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos falar então sobre tumores benignos derivados do sistema vascular. Bom, eu escolhi então dois tumores benignos que são de certa forma relevantes, um mais raro e outro muito comum, né? Primeiro é uma situação mais rara, mas é importante até ressaltar que quando trabalhamos em primeiro contato, essa situação acaba aparecendo e tendo surgido um caso, eu resolvi documentar esse caso e adicionar nessa aula. E o mais comum é o hemangioma. Então, o hemangioma certamente todo profissional da saúde já se deu por conta que o seu paciente tinha pelo menos algum paciente na sua prática clínica pequena, em curto período de tempo, já presenciou um paciente com hemangioma. Então é muito comum a presença de hemangioma, inclusive a presença de hemangiomas vertebrais. Exatamente. Então fica o dilema. Então vamos tratar com quiropraxia ou com fisioterapia esse paciente com hemangioma. Então é sobre isso que nós vamos falar. E vamos começar então com o menos comum. Tá? O menos comum é o hemangioblastoma. Tá? O hemangioblastoma é um tumor, né, que ele vai se localizar geralmente na região do tronco, da medula, no cerebelo. É um tumor que também pode se fixar na retina da pessoa. Então, ele vai ter uma sintomatologia muito variável, dependendo aonde ele se localiza e que tipo de estrutura ele está comprimindo. Então, estão entre os tumores mais raros do sistema nervoso central, então representa menos de 2% dos casos. Geralmente acontece em adultos, mas também pode aparecer associado a síndrome de von Hippel-Lindau, em jovens, em crianças, em pessoas mais jovens. Né? Ocorre em qualquer parte do sistema nervoso, como eu já falei, e pode também se fixar na retina, pode se apresentar na retina. O quadro clínico mais comum é sintoma de dor de cabeça, né? E também alguns pacientes vão apresentar um pouco de tontura. Tá? Mais recentemente apareceu outro paciente na clínica que eu cheguei a cogitar na possibilidade de ele apresentar, então, alguma manifestação do gênero. Então, a ressonância acabou descartando. Então, os sintomas vão depender da estrutura que está comprimindo. Ele pode apresentar, então, raramente ataxia, mais dificilmente dismetria, que é a dificuldade, incapacidade de prever a extensão dos movimentos, né? Então, é possível que ele tenha alguns sintomas neurológicos, mas o mais comum é realmente dor de cabeça. Tá? Então, ele pode prejudicar bastante a pessoa por causa da compressão, porque ele não manda metástase, ele é benigno, é uma neoplasia benigna. Tá? Então, ele não produz células anaplásicas. Né? Então, o diferenciamento celular dele é compatível com células benignas. Então, os hemangioblastomas, então, derivam do sistema vascular, principalmente de células estromais. Né? O que são células estromais? São células mais de sustentação e não as células próprias, né, ou parenquimais. Então, geralmente derivando de pequenos vasos sanguíneos. Então, frequentemente se associam a policitemia, que é aumento do número de células vermelhas. Né? Então, digamos, aumenta um pouco a viscosidade do sangue, né, nesses pacientes com policistemia. E pacientes com cistos pancreáticos e a síndrome de von Hippel-Lindau, que eu já tinha mencionado. Então, quanto à síndrome de von Hippel-Lindau, é uma angioblastomose que vai apresentar, então, característica é a presença de angioblastoma cerebelo-retiniano, né? É uma doença autossômica dominante e é uma doença genética rara, que envolve o crescimento anormal de tumores em partes do corpo, particularmente irrigados por sangue. Então, onde está o sangue, nós vamos ter tumorzinho ali, né, nesses pacientes que têm essa síndrome de von Hippel-Lindau. É caracterizada, então, pela presença de hemangioblastomas e também carcinoma renal. Então, aqui nós temos um hemangioblastoma na medula. Né? Então, aqui nessa região aqui, eu vou até dar uma ligadinha aqui no meu pontador laser. Então, aqui nós temos a presença do hemangioblastoma aqui e aqui no cerebelo, né? Mas também pode apresentar na ponte, né?
e também pode aparecer em qualquer região, mas é muito mais cerebelo, ponte, né? E também na retina. Aqui, uma ressecção de um hemangioblastoma cerebelar, é uma situação crítica, né, para a remoção desse tumor. Geralmente, esses tumores, então, os pacientes que têm no cerebelo, eles têm que colocar uma placa depois para, no caso, para, digamos, fechar o crânio, né, conforme o tamanho da região que é retirado. E aqui eu tenho um caso clínico, uma paciente, para você ver que aparece, né, vou colocar aqui vou dar o play, que realmente aparece esse tipo de paciente. Né, vamos ver se eu dou... Remédio, só vou lá e ele só me dá remédio reclamando, né? E a dor de cabeça continua? Então, de vez em quando, ela ainda tem dor de cabeça, né? Depois da cirurgia. Você pode observar que todo esse buraco bem aqui, profundo, ó, né? esse buraco aqui, é o que foi Aqui, retirado colocando o dedo dá pra ver, ó. Sim. na parte do occipital. Para entrar ali. Eu não apertei muito ali, porque realmente fica com um pouco de Botando o receio. dedo aqui. Mas olha a quantidade, né, que é o Realmente fundo. Né? Coloca a placa, tá? E ela me perguntou se deveria colocar a placa e eu disse que sim, porque qualquer queda ali nessa região, qualquer impacto, uma queda para trás nessa região ali, pode, no caso, promover ali um acidente muito grave, um trauma direto ao encéfalo, né? Então, assim, o paciente não teve mais dor de cabeça forte, ainda tem um pouquinho de dor de cabeça, mas bem pouco, né? E tonturas não teve mais. Então, os sintomas dela eram basicamente dor de cabeça e tontura. Tá? Agora nós vamos falar sobre o hemangioma. Tá? O hemangioma, esse é bem comum. Tá? O hemangioma é um tumor vascular também, tumor benigno, formado pela acúmulo de vasos, né? Anormal de vasos sanguíneos que pode surgir de diversos locais do corpo, fazer anastomoses realmente bem malucas ali. E pode acontecer no rosto, no pescoço, no couro cabeludo, no tronco, né, levando ao aparecimento de uma área um pouco inchada, né, espessa, tá? E com uma coloração, digamos, de vinho, né, arroxeada, né, ou até mesmo avermelhada. Então, aqui exemplos de hemangioma. Então, os hemangiomas podem ser cutâneos também. E os hemangiomas também podem estar em vísceras. Então, eu tive um paciente também que numa eco abdominal total, que a gente solicitou, a gente viu um hemangioma lá no fígado, hemangioma hepático. Então, tranquilo, né? Geralmente não traz nenhum problema, né? A progressão deles é difícil, não é um tumor que tende a progredir. A gente monitora, né, esse tipo de paciente, tem que ficar monitorando, vendo se esse tumor não expande, né? Então, principalmente avaliar se tem algum tipo de sintoma. Então, o paciente com a bioquímica do fígado totalmente normal, então não teve nenhuma alteração que chamasse atenção, então continua com o hemangioma lá, sem mistério. Tá? Então, lesões maiores eventualmente podem produzir alguns sintomas. Então, o hemangioma é uma neoplasia benigna, então deve ser monitorada apenas pela compressão. Então, em alguns casos, a maioria dos casos se usa ultrassonografia, né? E em alguns casos a gente vai usar a ressonância, principalmente tecido ósseo. Então, quanto a tumor hepático, né, é um dos mais comuns, né? Essa literatura aqui chega a falar de 7%, essa aqui chega a falar mais de 10%, né, de séries de estudos de caso de cadáveres, né? Então é muito comum, hemangioma é muito comum mesmo, né? Então, 7% só de fígado, né? É o mais comum, então, um dos mais comuns, hemangiomas mais comuns é no fígado, na parte interna, principalmente. E sua etiologia está ligada às anomalias congênitas, traumas físicos, estímulos endócrinos, inflamatórios, etiologia desconhecida. Não se sabe bem, né? A principal queixa dos pacientes portadores de hemangioma é distúrbio estético. Então, o paciente reclama daquilo ali, né? Daquela situação que chama atenção, principalmente quando é superficial, né? Na pele. Os pacientes que têm hemangioma no fígado, nos ossos, eles às vezes nem sabem que tem hemangioma, então o achado do hemangioma é um achado eventual, né? Incidental. Vai solicitar ali um raio-x, porque né, um raio-x também dá para ver, né? No osso, né? Vai solicitar um raio-x porque tem dor lombar há muito tempo, né? E você, quando vê, tem ali um hemangioma. Né?
Então, não é o melhor exame o raio-x, né? O melhor exame tomografia, mas o raio-x ele pode dar um indício da apresentação desse hemangioma, né? Uma característica específica. Então, dependendo do tamanho e localização, pode ocasionar em tecidos moles, né? Assimetria, como assimetria facial, pode interferir um pouco na função dos órgãos, se tiver numa víscera, né? Localizado no assoalho da boca, essas lesões causam problemas funcionais e podem prejudicar a mastigação, deglutição e até mesmo a fala. Então aqui, esse aqui bem grande, né? Então alguns hemangiomas, esse aqui retirado, tá? E esse aqui são cutâneos, tá? Na coluna vertebral, tá? Então, na coluna vertebral, então eu não tenho dado específico do percentual, né? Mais ou menos 11% de todos, né? De todos os pacientes, né? O hemangioma assintomático. Quando sintomático, a apresentação mais frequente ocorre na forma de dorsalgia, tá? Então, normalmente, a causa mais comum de sintoma, se houver sintoma de um hemangioma, é por causa de uma dorsalgia. É uma vértebra não manipulável? Essa é a pergunta. Não, geralmente não, tá? Mas hemangiomas grandes, a gente pode considerar sim uma vértebra não manipulável. Por quê? O hemangioma grande ele vai fragilizar a estrutura do osso, da vértebra. Então, um impulso ali nesse osso com um hemangioma grande, ele pode sim fragilizar essa vértebra, uma vez que alguns hemangiomas muito grandes quebram sozinho, fratura sozinha da instabilidade óssea. Tá? A condição benigna, vamos investigar. Né? Então aqui nós temos aqui uma alteração do tecido, né, ósseo, uma forma mais trabecular, né? Aqui, ó, não é tomografia computadorizada, aqui é ressonância, tá? Essa aqui é tomografia computadorizada, tá? Então, aqui na tomografia computadorizada, ele está aqui uma região mais esbranquiçada. E aqui, ó, na tomografia computadorizada, então tu tem aqui um aspecto de veludo ali, que é o mesmo aspecto do raio-x, que nós vamos encontrar no raio-x. A tomografia é um super raio-x, então temos que entender dessa forma. Então, ali o hemangioma, aqui também, certo? Então, os sintomas do hemangioma vão acontecer quando tiver dor, né? Quando é que vai acontecer? Quando tiver microfraturas. Então, quando está perdendo a estrutura do óssea, então nós vamos começar a apresentar dor do hemangioma. Então, essas vértebras aqui, com esse aspecto aqui, uma vértebra com hemangioma grande, nós não devemos manipular diretamente. Vamos trabalhar ajustes mais indiretos, né? Principalmente se o hemangioma é grande, tá? E eles podem gerar, então, microfraturas e até uma fratura subtotal de uma vértebra, conforme o tamanho desse hemangioma. Tá? Então, sempre toca o telefone, né? Vou dar uma pausada aqui, só um instantinho para atender. Bom, paciente liga toda hora, né? É assim mesmo. Mas pacientes mais antigos. Então, paciente aqui no caso, clínico sintomático, um estudo de caso, na Revista Brasileira de Radiologia, então não é invencionismo, né? Não é invencionismo. Está aqui, tratado com radioterapia. Então, esse tipo de problema é tratado pelo oncologista. Tá? Então, a gente pode identificar, mas o tratamento é pelo oncologista. Então, embora seja um tumor benigno, né? Então, claro, oncologistas tratam tumor, oncotumor, é isso aí. Classificação sexo paciente, né? Sexo feminino, 31 anos, com história de dorsalgia de caráter progressivo, começou a piorar sem radiação, quer dizer, não comprometia nervo, né? Mas aquela dorsalgia sempre piorando. Então, olha que legal, né? Tanto aqui o hemangioblastoma com aquela dor de cabeça, com um pouquinho de tontura, é que o paciente também pode querer segurar a cabeça, naquele hemangioblastoma, ele também pode querer segurar a cabeça. É difícil, né? Mas ele pode. Tem pacientes que a gente acha que está segurando a cabeça, acha que é instabilidade e é outra coisa, né? Então tem que prestar atenção, né? E sem radiação há cerca de 1 ano. Né? Então o paciente estava doendo, há 1 ano doendo. Então o pessoal diz assim, 31 anos, não precisa fazer raio-x, não precisa pedir exame, é bobagem. Tá aí, ó. Não pediu o exame, estava doendo há mais de 1 ano. Eu digo assim, quando o paciente tem muito tempo, mais de 6 meses, dor na coluna lombar, não fez torácica lombar, não fez raio-x, eu peço. Mas não tem evidência, mas eu peço, porque as situações como essa
podem aparecer. Então, olha só, não tem radiação, dor local, né? E começa a piorar essa dor. Então, realmente, se ele veio a você há mais de 6 meses e está com essa dor, é porque essa dor está piorando, né? Se ele for em vários profissionais e vai em você, porque realmente, então, lá no Instituto Vertebral, a tendência é os pacientes virem até nós, né, depois de virem em outro lugar mais barato. Realmente é isso que acontece. Fez o uso de anti-inflamatório não hormonal e colete ortopédico para correção postural, porém não era isso, né, pessoal? Então, depois disso, não era nada, não era escoliose, não era nada disso. Então, ele foi tratado, o paciente, o que acontece, né? Mesmo que tenha o hemangioma, a gente vai desconfiar que o hemangioma não seja a causa da dor, né? O pessoal da PBE aí, né? Não é a causa da dor, porque não sei o que, não tem evidência. Então, mas você vai desconfiar e realmente não melhorou nada, só piorou o caso. Então, foi com a exclusão, e essa é a conduta que a gente vai ter que fazer mesmo. Então, tratou de tudo que é jeito. Não tem dor, ainda tem dor, mesmo com os tratamentos todos, medicamentoso ainda dói, quiropraxia, fisioterapia ainda dói, então nós vamos então passar para radioterapia. Então, aí vai para o oncologista. Então, os pacientes foram então submetidos, pacientes são submetidos então para oncologia, tá? Então, na imagem mostrava características compatíveis com o hemangioma em T12 AL2. A ressonância mostrava extensa alteração do trabeculado ósseo medular dos corpos vertebrais T12 a L2, comprometendo inclusive o pedículo esquerdo de T12, caracterizando por alto sinal em T1 e T2. Entremeado por foco de ausência de sinal em todas as sequências, tipo um veludinho ali, né? Esses focos eram sugestivos de padrão vascular e apresentaram certo grau de realce após o contraste paramagnético. Então, o contraste ajuda, né, a identificar. Então, esse aspecto aqui de veludo aqui, ó, que nós temos aqui, esse aspectozinho aqui, essas estrias, né, verticais, eles nos ajudam no raio-x já a suspeitar. Então, se vocês têm isso aqui no raio-x, vamos encaminhar tomo, no mínimo, ou tomo ou ressonância. Então, quando apareceu o raio-x, uma radiolucência, né, no osso, então, dessa forma, então, é legal pedir uma ressonância para ver, ou uma tomografia para ver quanto de vértebra está tomado, tá? Isso sim é uma conduta, não significa que é não manipulável, mas eu acho que é por aí, tá bom? Aqui uns casos, aqui o mesmo caso, né, na ressonância magnética, e a terapêutica ali não convém muito, né, mas o paciente foi submetido à radioterapia exclusiva com fótons 4 MV em 3 campos posteriores, DT11 a L3. Utilizou-se a técnica isocêntrica com um campo posterior direto, tá? 2 campos oblíquos e blá blá blá. A dose total proposta foi de 40 GY em 20 frações de 2 GY e normalizada no isocentro, ou seja, a 7 centímetros de profundidade em relação ao osso. Optou-se pela curva de isodose de 98%. Então, os hemangiomas, como todos os vasos pequenos, todos os pequenos vasos capilares, possuem uma radiosensibilidade. Então, eles se afetam, os vasos se afetam com radiação. Né? Por isso, a radioterapia é feita numa variada gama, né, de tumores, porque ele vai diminuir a alimentação dos tumores, né? Afetando os vasos, né, a radiação. A radioterapia diminui a nutrição dos tumores. E como o tumor é propriamente vaso, então, direto nele, né? Então, quando submetido à radiação, o endotélio dos pequenos vasos apresenta alterações precoces como degeneração, edema e vão morrendo, né? Vão morrendo. Então, é isso que acontece. Mas o resultado não é tão promissor assim quanto poderia. Ele melhora, né? O paciente, então, melhorou a dor, a paciente melhorou a dor. E aí se discute sobre tratamento, sobre várias possibilidades de dosimetria, etc. Espero que vocês tenham entendido. Muita gente me pergunta sobre hemangioma, tá? E hemangioblastoma não tanto, mas existe.